Então, pessoal, estou aqui mais uma vez para falar mais sobre a história da Noruega, mas dessa vez vai ser a história da literatura noruega, da literatura da Noruega. Eu vou direto ao ponto, não vou me apresentar, porque vocês que são inscritos aqui já me conhecem, né? Não tenho outras redes sociais, só estou usando este canal do YouTube mesmo. E eu uso esse canal para para me distrair, para falar português e para fazer o que dá vontade, quando dá vontade. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a história da literatura da Noruega. Fra den gammelnorske til den dansk skriftspråket. Ou seja, desde da linguagem antiga, do idioma antigo, até a escrita dinamarquesa. Bom, gente, eu escrevi aqui um pouquinho um mapa, mas vou falar por alto do que aconteceu, né, de cada ano. Primeiro, eu vou passar rápido sobre o indo-europeus. A linguagem indo-europeia, não sei se é assim se fala em português, essa linguagem era em toda a Europa, né? Mas depois cada uma foi criando a sua identidade. Isso eu tô falando da época da Era do Gelo, né? Bem antigamente. Então, depois nos anos 200, nós aqui nessa área aqui da Escandinávia, nós tivemos o urnordisk. Era uma linguagem que era usada nessa época. E foi por volta de 200 a 700 anos depois de Cristo. A linguagem aqui no norte da Europa, ou nesse lado da Escandinávia, era chamada de urnordisk. Ou seja, era na Suécia, Dinamarca e na Noruega. E uma característica interessante dessa língua que se chama urnordisk era que uma palavra era muito longa, era mais longa do que hoje, né? E foi ficando mais curta com o passar do tempo. Kyss-mig quer dizer beije-me, me beije. Kyss-mig. Mas nessa época quando a linguagem era chamada urnordisk, ficava uma palavra desse tamanho assim e com 7 letras mais ou menos, né? X, hoje em dia X se escreve com K-I-S-S, né? Só 4 letras. Nessa época do urdisk, ela era bem grande, a palavra. Então, depois, gente, agora eu vou entrar nos anos mais ou menos 700, nos anos 700, que era falada aqui na Escandinávia a língua chamada Norrønt. Então, gente, na época do Norrønt, né, com sotaque de Oslo, nessa época toda a Escandinávia, ou a Dinamarca, a Suécia e a Noruega falavam essa língua e a Islândia também, né? A Islândia, até hoje, na verdade, o idioma da Islândia é o que mais se parece com o idioma Norrønt, que foi falado por volta dos anos 700 e 800. E nessa época do Norrønt, as palavras ficaram mais curtas do que quando era na época do urnordisk. E também, gente, esse idioma Norrønt, ele tinha 7 letras no alfabeto a mais do que temos hoje no alfabeto norueguês. Tinham 7 letras a mais, tá? Eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês, não sei se vocês entendem a minha letra, mas se não eu coloco depois na descrição do vídeo. Olha aí. Essa.
Então, gente, era um idioma... Eu acho que era um idioma feio. Porque quando eu vi... de acordo com o que eu vi, numa leitura que eu fiz quando estava estudando história, tinha um trecho de um árabe que descreveu essa linguagem como que parecia... ele disse assim, era a língua mais feia que eu já vi na minha vida, era uma coisa assim que ele falou. Era muito feia essa língua. Eu já até falei aqui, no dia daquele vídeo que eu falei dos vikings, eu coloquei pra vocês, eu li a carta, né? Eu li algumas coisas sobre isso. Então, gente, então aqui na Noruega foi falada essa língua por volta dos anos 800 até 1350, eles ainda falavam o Norrønt. E onde que se falava além da Noruega? Na verdade, o Norrønt era falado em todas essas áreas onde os vikings estiveram, ou em quase todas, né? Na Irland, Grönland, Island, Grönland, Orkneyene, Islândia também, Scotland, na Suécia, nas áreas da Suécia. Então era nessas áreas onde os vikings tinham passado que se falavam Norrønt, ou seja, os vikings falavam Norrønt. Eles não falavam norueguês, nem dinamarquês, nem sueco, eles falavam Norrønt. Só para vocês terem um pouquinho assim da ideia da língua, como soava, eu vou falar, essa letra aqui que parece um P, mas não é um P, tá, gente? Eu desenhei aqui que parece um P, ela tinha um som de think, como think em inglês, pensar. Então era assim, imagina, esse era o som dessa letra. E a outra tinha um som, uma bolinha com um xizinho em cima, uma cruzinha em cima, ela tinha um som de, parecido com this, the. E tem essa aqui que tinha um som O. Essa daqui é como se fosse uma letrinha O com um acento agudo. O. O. Então era assim que era o idioma Norrønt, falado pelos vikings. Então, gente, eu não vou falar muito profundo sobre como era o idioma Norrønt, como se falava, a gramática. Não vou entrar fundo na gramática porque não tem necessidade de vocês saberem disso agora, nem pra mim, no meu exame. Mas eu posso falar assim por alto, né, para continuar sobre a história. Por quê? Por exemplo, por que o Norrønt acabou? Por que não se fala mais Norrønt na Noruega? Por que agora nós falamos norueguês e não mais Norrønt, por exemplo, né? Bom, começou por volta de 1350, lembra com a época da peste negra? Começou aí. Foi por causa da peste negra, foi por causa daquela grande epidemia que houve aqui na Europa, que o Norrønt desapareceu. Porque assim, gente, vocês sabem que com a peste negra, metade da população morreu, as pessoas de poder, de posses, ou as pessoas que tinham controle, né, que tinha status, que eram os líderes, né, da Noruega, morreram, desapareceram, e a Dinamarca tomou conta da Noruega. Então os grandes líderes falavam dinamarquês, então o dinamarquês se tornou o idioma oficial da Noruega e o Norrønt sumiu. Junto com a Reforma Protestante veio também a Reforma Protestante. Ela exigia, era uma das regras que elas exigiam, era que as Bíblias fossem escritas na língua do país. Cada país tinha que ser escrita na sua língua e não em latim, como era na época da Igreja Católica aqui na Noruega. Então, quando o protestantismo chegou na Noruega, foi exigido que a escrita fosse na linguagem do país. É aí que começou, né? Porque antigamente as Bíblias eram em latim, os líderes, a política, né? O rei, tudo, essas pessoas de poder falavam dinamarquês. Dinamarquês era a língua oficial nessa época. A igreja falava latim. Então vocês percebem que começou
alguma coisa começou a mudar. E aí? E nós? Quem somos nós? Aí entra a questão da identidade, né, gente? Como a identidade é importante, como o idioma é importante para nossa identidade. É aí que os noruegueses começaram mais e mais, juntamente com o Storhetstiden, que eu já falei no vídeo aí, podem pesquisar no YouTube. Storhetstiden é a época de ouro, né, da literatura, de tudo. Teve uma época boa, bem depois da peste negra, onde a literatura foi enriquecendo, né, porque antigamente, na época do Norrönt, as escritas eram muito curtas. Quando eles iam escrever um conto, alguma coisa, primeiramente era muita dita oralmente, e as pessoas ouviam e decoravam e ficava contando, né, passando de geração para geração. Mas na época do Storhetstiden, que se chama Storhetstiden porque era uma época de ouro, né, a época do enriquecimento da literatura, eles passaram a escrever os contos, não a ficar contando, mas escrever também, né? Então, por causa disso, começou a haver o interesse do idioma, da Noruega ter o seu próprio idioma. Eles começaram a pensar nisso. E também, gente, não sei se vocês lembram, eu falei no começo do vídeo, né, que ia cair muita história nesse vídeo de hoje, apesar que é literatura, mas cai a história também. Não sei se vocês lembram no vídeo anterior que eu falei sobre o crescimento industrial da Noruega, naquela época, né, bem antigamente para trás, quando os alemães tomavam conta do comércio, né? Eles tinham muito lá no comércio, em Bergen e Arendal também. Nessa época, os alemães influenciaram também a língua norueguesa. Ou seja, o nosso idioma de hoje, o norueguês, tem grande influência da língua alemã. Mas, gente, só depois, eu já passei pela época viking, já falei do Norrönt, né, que tô falando agora, hoje eu estou falando da história do idioma. Já passei por isso, mas só em 1830 foi que, por volta de 1830, que houve o debate, Språkdebatt, o debate sobre o idioma. Que idioma vai ser oficial na Noruega, né? Vou ler uma parte aqui. Hva årsakene til vi fikk en språkdebatt i 1830-årene? Hva at Norge fikk. Esse debate de 1830, o debate sobre que idioma vai ser falado, que idioma vai ser oficial na Noruega, eles já começaram com esses planos a partir de 1814, quando a Noruega começou, né, a ser independente, quando a Noruega se livrou, né, da Dinamarca naquela época, por causa, lembra, voltem aí, gente, vocês vão ter que ter história para entender a história do idioma. Voltem aí no passado, quando eu falei sobre o que aconteceu na Noruega em 1814, mais precisamente é o motivo que nós comemoramos o dia 17 de maio, aqui na Noruega. 17 de maio, né, foi por causa do Grunnloven, né, da reforma do Grunnloven aqui na Noruega, que foi em 1814. Então foi isso, gente, por causa daquela guerra, né, que a Dinamarca perdeu, né, durante a Revolução Francesa, por causa daquela guerra que a Dinamarca perdeu, os noruegueses eles começaram a ser mais independentes, estando debaixo do poder da Suécia, na verdade, só que um pouquinho mais livre do que era quando estavam debaixo do poder da Dinamarca. Então, nessa época foi que eles começaram a exigir, foi escrito isso foi uma dos Kreve, né? Tô pensando em norueguês. Foi uma das exigências, né, que o parlamento da Noruega queria, era que a Noruega tivesse o seu próprio idioma oficial. Essa ideia começou em 1814, mas só em 1830 que começou mesmo o debate, porque essas coisas demoram, né? Passaram o quê? 16 anos, né? Até eles começar a colocar em prática que idioma
vai ser falado. Nós queremos o nosso idioma oficial, né? Começou o debate em 1830. A cada ano morre entre 200 a 300 línguas no mundo. A cada ano morre de 200 a 300 línguas no mundo. Então, as pesquisas dizem que daqui a um tempo vai morrer mais, pelo menos 10% dos idiomas que temos no planeta hoje. Então, gente, a questão da identidade foi que fez com que os noruegueses falassem esse idioma que nós falamos hoje, que é o bokmål e o nynorsk. Na verdade, teve um processo de muitos debates, de reformas, que eu não vou falar muito sobre isso agora, porque a minha câmera já começou a apitar, tá precisando carregar. Mas assim, Henrik Wergeland ele foi um dos pioneiros, né, da reforma do idioma. E em 1905 foi decretado que a língua oficial da Noruega era o landsmålet, que hoje é o nynorsk, e o boksbruk, que é o bokmål. Bokmål é o que nós falamos aqui, principalmente nós estrangeiros, né? Quando a gente chega aqui, a gente fala o bokmål, que é o norueguês assim, né? Oficial mesmo. E o nynorsk também é a segunda língua oficial hoje em dia da Noruega. O nynorsk, eu vou falar rapidinho, gente, que foi um homem chamado Ivar Aasen. Ivar Aasen foi ele que criou o nynorsk. O nynorsk nada mais é que a junção de vários dialetos de toda a Noruega. Ele conseguiu, né? Ele teve uma ajuda financeira, ele teve uma quantia em dinheiro para se manter durante uma viagem por toda a Noruega em um ano. Ele viajou pelas cidades pequenas, né, como aqui, pelo sul, pelo norte, várias cidades pequenas, e ele juntou tudo e foi fazendo o novo idioma, que é o chamado nynorsk. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu não fiz assim bem detalhado sobre tudo para o vídeo não ficar muito longo. E próxima sexta quero fazer mais vídeo. Vou falar sobre outra coisa, né, da literatura norueguesa. Mas hoje, pelo menos, vocês estão sabendo sobre que idioma os vikings falavam, que era o Norrønt, que idioma falamos hoje, e sabendo que teve um processo, né, o processo até chegar o bokmål, que é a língua falada hoje na Noruega. Ha det bra! Se inscrevam! Olha aí, gente, hoje temos 21 graus, ó. É primavera, mas nós sentimos como verão. Eu poderia estar tomando sol, aproveitando o dia, mas eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, hein? Se inscrevam no canal!